13 de novembro de 2021, Teresina, Piauí. Anael e Luan eram adolescentes e queriam encontrar uma festa para se divertirem naquela noite. Quando percebem que havia uma celebração acontecendo em uma residência da região, resolvem pular o muro de uma casa vizinha para tentarem fazer parte da festa para a qual não foram convidados. Ao entrarem nessa casa vizinha, dariam de cara com o dono do local e também de cara com a morte. Confira os detalhes desse caso com a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo e com a Rosângela até o final desse especial, de um momento que eu tive que dar uma pausa, uma parada, por isso que não tem as lives, mas tem vídeos todo dia sempre no canal. Esse é um especial que está aqui passando no final de março de 2025, mas você pode assistir a hora que quiser. Exato. Né? A gente não pode ficar sem você no muito canal. Obrigada. Aquela live que da Vanessa Ricardo que você não estava, eu não conseguia nem olhar para a cadeira. Eu falei, tira essa cadeira daqui. Beto. Não, me faz falta. Fica uma semana não, mas esquisita. Nossa, eu fico... Mas eu não tinha condição. Você sabe não, que essa história de cloro, né? Aí qual é a solução? Cloro Beto fala piscina. assim, você tem que fazer natação numa piscina que é protegida por ozônio. Eu falei, pô, mas eu vou ter que achar um negócio desse, que eu já estou lá na academia. Mas é terrível. Eu ainda estou falando pelo nariz. Não, cloro é fogo. Não, cloro é fogo. Ele com a água, ele produz uma série de... Meu olho sai, Nossa, o olho, não sei meu o que, rinite nariz, sai. tudo. Mas bom que você está aqui agora. Tá bom. Vamos continuar nadando. Esse é um caso que chegou a muita gente do Nordeste do Brasil pedindo, Sim. porque a sensação que eles têm é que é um caso sem justiça. Sem justiça. E sem agilidade. Mas é um caso de 2021, é isso? Exatamente. Isso aconteceu em 2021, na madrugada, né, de 2021. E agora chegaram, né, aos autores. Eu não consegui ver se eles estão presos. Não, eles estão soltos. Não, estão soltos. E é né? essa sensação de injustiça. Mas vai ter que acontecer o julgamento. Não, realmente. Eu até entendo a família, porque, primeiro, acontece um negócio desse. Sabe-se da autoria. Estão soltos os dois. Sim. E mais outros envolvidos, né? Que tem mais gente. E a coisa demora. Então, a família tem toda a razão mesmo de Sobre né? o tempo, eu sempre explico para as pessoas o seguinte, gente, homicídio, o tempo é maior. É, maior. Então, 2021, que foi a época de pandemia, 2022, que a gente começou a sair, então estava tudo com sua prioridade, com o réu preso, isso, aquilo, a gente... Então, assim, 21, 22, 23, 24, 25, 4 anos, já é demais. Se você pegar o Henri Borel, é a mesma coisa. Então, Henri Borel é um caso mediático-zíssimo, então, até hoje nada. Tem uma ideia. Mas com a diferença de que os dois estão presos. Exatamente. O caso da Nardoni, com toda aquela repercussão que foi isso daí, 2 anos. Mas 2 anos está dentro. Sim. Do esperado, vamos dizer assim. 4 mesmo já tá assim, fora. 4 está fora. A gente precisa agilizar isso. Mas o que acontece, Beto? Fica com a impressão que a polícia não fez. A polícia já fez o trabalho dela. Já fez o trabalho dela. Está ótimo. A justiça, infelizmente, existe uma série de recursos. Se você tem advogados bons, eles ficam entrando com recurso, que são as brechas da lei. Ah, mas essa página aqui tinha que ter 3 pontos de interrogação. Não tem. Então, ele faz uma petição. Aí o juiz volta, não sei o quê, porque precisa ter 3 pontos de interrogação. Estou dando um exemplo bobo. É o caminho da justiça. É o caminho, é o inferno. gente. Não tem como. Essa processualística. Olha Lucas Terra. Então... 20 e tantos anos. O Jean Paiva, que tem aqui no canal, um material extensíssimo sobre esse caso, foram 13 ou 14 anos, porque, inclusive, o réu estava solto. E réu solto não é prioridade da justiça. Não estou dizendo que eu concordo, eu não concordo mesmo, eu só estou explicando por que neste caso do Piauí, né, que ele tem essa mesma forma de ser. Exatamente. Porque o réu solto não é prioridade na justiça, é sempre o réu preso, né, que é. Exato.
E a lei também permite isso, que eles respondam soltos. Então, gente, ninguém cria ali... E o né? que negócio é faz, né? advogado. Sempre fala assim, tudo bem. Qual que é a diferença do Jairinho e da Monique para eles? Então. Ou qual que é a diferença dos Nardones à época para o Jean Paiva? Olha, entra aí a pressão popular. Total. Total. Mas você vê, mesmo no caso do Jairinho, que teve uma comoção, que foi programa e todo mundo falando tal, até ninguém mais fala. Né? Teve aquela coisa assim, e aí o negócio está se arrastando. O Henri Borel até se fala, vai. Você acha que não? Henri Borel? É o Jairinho do Henri Borel. É, o Jairinho. Mas agora já não está... Vai caindo no esquecimento. Agora, o que segura? São os advogados, Beto. Sim, mas eles estão presos. Já estou dizendo assim, mas no caso, os dois estão presos. Ele e a Monique estão presos. Por que eles estão presos e essas pessoas desse caso dos dois rapazes estão soltos? Estão soltos. Sendo que, se você olhar a Ferro e Fogo, o Jairo e a Monique é um crime extremamente familiar no núcleo familiar. Exato. Não significa que eles possam matar do lado de fora. Nesse Agora, caso aqui, não. não é familiar. A morte invadiu a casa, mas são pessoas que não têm ligação. Então, o que eu quero dizer, eu sempre acho mais perigoso as pessoas que matam pessoas que não têm, cuja motivação não é ligada a ciúmes, amor, inveja. Porque família, eu acho que aquela relação... pessoa que mata, por isso ela está muito ligada naquela pessoa. Pode ser que ela não mate mais ninguém. Exato. Pessoas agora, que matam das outras, eu sempre fico em dúvida o quanto que elas podem matar outros. Não estou dizendo que esses caras vão matar. Fazer, mas já deram um passo importante. Mas a segunda vez já não vai ser tão... Não é, porque já cruzou a linha. E outra, Beto, o que aconteceu aqui? Teve tempo para pensar no que fazer. Então vamos entrar na história, para as pessoas entenderem. Então, vamos lá, gente. Esse caso aconteceu em 2021, tá? Envolvendo 2 rapazes, adolescentes, um de 17 e outro de 16 anos. O Anael Natan Colins Souza da Silva, de 17, e o Luian Ribeiro de Oliveira, de 16 anos. Amigos, resolveram, é lá de Teresina, a região é de Piauí. É que a gente vê Potiguar, dá uma... Não, e tem não sei que lá do Uruguai, não é? Portal do... Também tem. Que é a região, o Paraná. Região. Portal do Paraná, mas como assim, Paraná? Do Uruguai. Do Uruguai, é. Do Uruguai. Muito bem, esses 2 garotos, saíram para ir numa festinha de 15 anos, de alguém conhecido. O que aconteceu? Não voltaram. Saiu da festa, tinha já uma previsão de eles voltarem. E cadê? E o que foi que aconteceu? E cadê os meninos? A família começou a se mobilizar. Né? E vai na polícia, o que é correto, a família já foi na polícia. Eles saíram para ir na festinha, já tinha que estar aqui. Eles não fazem isso, eles não deixam de avisar e simplesmente desapareceram. Bom, a polícia encontrou já, infelizmente, os corpos 2 dias depois, Beto. Então, aconteceu dia 13 de 11... 14 e 15, eles encontraram os corpos 13 numa de que mês área. Mesmo? 13 de 11, de novembro. 13 de novembro. De 21, Eles foram encontrados numa região um pouco mais afastada, ali da cidade. E é interessante que eles falam, nossos corpos já estavam em adiantado estado de decomposição. 2 dias, devem ter ficado expostos a calor. Novembro chove, não sei se lá em Teresina, mas aqui chove. Lá é calor em São demais. Paulo, mais, é muito quente, né? Quanto mais calor, mais a decomposição é rápida, é isso. Exatamente. Porque o frio te congela. Né? Você tem, exato. Você chega calor, a achar corpos água, sem decomposição nenhuma durante meses, porque estava embaixo da neve, naquelas coisas. Não, se conserva. Agora, o calor demais, água, não tem um detalhe, umidade. Então, diz que já estavam em estado adiantado, mas eles deviam estar... 2 dias, eles deveriam estar na fase gasosa, que a gente fala, quando incha... É aquela fase enfisematosa, que forma... Dentro, né, os órgãos estão se dissolvendo e aí produzem uma série de gases, tal, é a fase gasosa. Bom, enfim, mesmo em decomposição, eles já observaram que ali foi um homicídio, pelas circunstâncias, pelos ferimentos visíveis. Pelo menos, já tinha um ferimento na cabeça, produzido por projétil de arma de fogo, e eles tinham outras lesões, que não foram especificadas, mas já perceberam 2 garotos naquele lugar. Ali foi uma desova. Já viram que ali desovaram os corpos. Bom, a polícia começa com a investigação.
Tá, o que aconteceu? Vamos refazer o trajeto desses dois. Como chegaram trajetória, até aqui? desculpa, trajetória. Não sabiam Como? ainda quem eram. Não sabiam. Aí, tudo bem, encontraram a família, olha, foi isso, a polícia foi pegando dados, deve ter utilizado câmeras existentes na região para ver onde que esses meninos, o que eles fizeram lá no aniversário. Ah, sim, eles estiveram aqui, que eles foram comemorar, gente, num restaurante. Não foi nem na casa de ninguém, não. Um restaurante. É um restaurante ali... Esquina do Caranguejo. É um bar localizado em Planalto, Uruguai, que é um Por outro isso que bairro. eu falei, quando eu olhei, eu falei, Planalto, Uruguai, eu falei, que bairro é esse, né? Esse nome. Bom, a verdade, gente, é que eles foram no aniversário e o pessoal falou, não, eles estiveram aqui e saíram. O que eles fizeram? Eles saíram e resolveram tentar entrar, numa outra festa que estava tendo numa casa. Aí, mas só que para chegar na avaliação deles, para chegar naquela casa, eles tinham que pular. E a gente não sabe qual a relação deles com essa festa. Se era alguém das relações dele que não foi convidado. O fato é que eles não foram convidados. Não foi. Então, eles assim, eu quero ir lá naquela... eu vou entrar de penetra, bicão, naquela festa. Só que, para eu poder chegar naquela festa, eu tenho que pular antes nessa casa. Seria o caminho. Eu pulo nessa casa, daqui eu subo no muro e chego lá. Tipo assim. Entendeu? Então, eles nem chegaram onde eles queriam. Eles, no meio do caminho, falaram assim, no meio do caminho tem essa casa. É isso aqui que vai ajudar. Então, para poder alçar e eu poder entrar lá, eu tenho que entrar primeiro nessa casa. Invasão de propriedade privada. E aí a coisa pegou. Eles entraram, o que aconteceu? Os cachorros da casa foram para cima. Cachorros foram para cima, o dono da casa saiu. Vamos lá falar dele. Que é o réu, né? Vê dois garotos, dois rapazes lá, né? Que é o João Paulo de Carvalho Gonçalves Rodrigues, de 35 anos, que é o dono do tal, uma franchise, eu não sei bem o que é, que chama Frango Potiguar, é um restaurante. Que virou o nome desse caso, chama Casa Potiguar. Quase Potiguar, porque o cara é dono desse restaurante. E aí ele sai e dá de cara com os dois. E pelo jeito, vocês viram que são dois garotos meio franzinos, né? E ele deve ser um cara forte. Eu acho que até vi a fotografia dele. Ele partiu para cima. Os meninos não estavam armados nem nada. Ele já conseguiu mobilizar. Mas só que você está aí olhando pelo lado do dono da casa. Do dono da casa? Tem seus cachorros estão latindo. Eu chego no meu quintal, tem duas. Para mim, são dois bandidos. Dois bandidos. O que eles estão fazendo na minha casa? São duas pessoas de madrugada. De madrugada. Não, eles vão vão matar. Ele sai e... Vai para cima dos dois. Ah, não, gente, presta atenção um pouquinho. Eu que estou fazendo confusão. Não é o José, são dois. É o Guilherme de Carvalho Gonçalves, que é o advogado. Tá? O que acontece? Os cachorros lá vão para cima deles. Ele que é o dono da casa. O Guilherme sai e entra em luta corporal com os dois e consegue mobilizar. Ele é ajudado também pelo pai, que também é advogado, que é o Francisco das Chagas. Que também estava ali na casa. Estava na casa deles. Os dois saíram e mobilizaram. Ficaram lá com os dois. Um advogado. Dois advogados. O Ou Guilherme seja, é advogado. Da lei, né? Não, então. O Guilherme é advogado e o pai. Porque os dois saíram para imobilizar dois rapazinhos desse, se eles são pessoas só, não é difícil. Eles não estão armados e não eram... Sim. Meliantes, né, em princípio. Os caras pularam para querer ir numa outra festinha. Bom, aí a coisa aqui poderia, neste momento, Beto, se são pessoas de bom senso, a coisa poderia ter tomado outro rumo e nós não estaríamos aqui falando sobre isso. História. Era só chamar a polícia. Pegou os dois e falou, vocês vão ficar quietos aí. Que idade que você tem? Porque os meninos vão estar apavorados. Eles vão falar, não, eu estou tentando ir naquela festa, não interessa, isso é invasão de propriedade mas eu vou chamar a polícia. Propriedade privada. Acabou. Tinha resolvido, ninguém estava falando isso agora, a família não estava lá, desesperada, não tinha corpo para ser achado. Levado uma chamada. Iam levar uma chamada, né, para não falar. Iam ficar lá na delegacia a madrugada inteira, os pais iam ser chamados, iam passar vergonha e nunca mais eles iam pular muro da casa de ninguém. Nunca mais ia passar, exatamente, e estava em casa. Isso não teria acontecido. Veja o que é um momento de uma ação. Os meninos erraram. Erraram. Os dois erraram, gente, não tem que pular muro de ninguém. De madrugada. Vou te falar, se eles tivessem levado um tiro pelos
também a gente estaria falando aqui de duas pessoas que não invadiram para roubar, mas que aos olhos de quem está dentro da casa... Claro. Está quase uma legítima defesa. Estou dentro da minha casa. Pera, antes de você me atirar, tirei eu. Não sei se é legítima defesa ou não, mas é uma questão mais entendível. Seria um acidente. Seria um mal entendido, só que pelos olhos dos donos da casa, claro. um entendido. Porque está entrando intruso na sua casa. Tem gente dentro da minha casa. E o cara vai fazer o quê? Se você pega alguém que está... 2 ainda. Dentro da sua casa, você vai falar, bom, 2 bandidos. 2 bandidos que vão querer assaltar. Até você me explicar que não, que eu quero ir para uma festa de penetra para comer brigadeiro, até lá eu não estou nem te ouvindo. Exatamente. Mas nesse caso eles já mobilizaram, e são 2 advogados. Imobilizaram, então eles 2 têm... advogados. Eles não Noção têm a total, ignorância a favor deles. Olha, veja que eu falei que esse caso aqui é um caso que em vários momentos você poderia ter tomado a decisão correta. Eles não pularam. Não, os garotos tudo bem, pularam. Não deveriam ter pulado. Não deveriam ter pulado. Decisão errada. Muito bem. Os indivíduos lá da casa. Opa, já saiu, já conseguiu mobilizar? Polícia. Os 2. O que você faz? Deixa imobilizado e chama a polícia. Fala, olha, eu peguei esses 2 rapazes aqui dentro da minha casa. Ia todo mundo para a delegacia. O que vocês estão fazendo? Mas a gente queria, na verdade, era pular aqui, para subir ali, para ir na outra festa, que também, pelo jeito, não foram convidados. Podia até arranjar uma confusão lá. Penetra. Né? Então, já começa com um comportamento... Está errado. Aí vem Mas isso não significa que eles precisam ser executados. Aqueles, até pela idade, pela formação, que deveriam ser as pessoas sensatas, não foram. Aqui foi uma bad mesmo. Aqui o caso pegou. Porque o moleque pulou lá dentro, tudo bem, você vai falar, poderia ter sido pior. Né? O cara podia ter atirado... Sei lá. Cachorro podia ter matado ele. Cachorro poderia ter. Então, porque os cachorros deram alarme e foram em cima. E aí ele conseguiu. Se fossem 2 pastores alemães treinados, Rottweiler, estariam... sim, gente. Não teria... Você vai fazer o quê? Entrar na minha casa. Bom, enfim. Essa foi a decisão aqui. E essa decisão foi tomada por 2 pessoas adultas, formadas em direito. Você tem que ter... Gente, a defesa fica complicada, a defesa porque vai acontecer depois. Exato. Chamasse a polícia, tinha acabado. Não chamaram. O que eles fizeram? Ligaram Gustavo. O Guilherme ligou para o João Paulo de Carvalho Gonçalves Rodrigues, de 35 anos, que é o dono do restaurante Frango Potiguar. É o João e é o Guilherme de Carvalho Gonçalves. Tá? Advogado e primo, eles são primos. O João chega lá com uma picape mais o tio. Nossa, já são 4. Gente, já são 4. 4 adultos. 4 adultos. E aí o que eles fazem? De lá, segundo o histórico, eles saem e vão para um local mais ermo. Que é onde eles foram encontrados? Aí eles foram... Deixa eu só ver aqui o local, peraí. Eu acho que não, Beto. Eles levaram os 2 para um povoado. Esse negócio é tão estranho. Povoado, a gente não usa isso, né? Eu acho que é um bairro ou um lugar que é Anajás. Põe a boca só um pouquinho o microfone. Aqui. Anajás. É um lugar que levaram os 2 para o povoado de Anajás, ali pela redondeza. E ali eles executaram. Que botaram os 2 de joelhos, os 2, e deram um tiro na cabeça. Parece que eles apresentavam outros ferimentos, que poderia ser ali, eles foram espancados ou foram torturados para depois serem executados. Aí, esse tio do João, né? Ele confessa ter agredido, ter ajudado, né, agredido e executado. Então, parece que foi o João Paulo que efetivamente... matou os 2. Mas teve ajuda. Quem? A arma polícia é do João com a arma. A arma foi encontrada? encontrada? Do João. Não sei se a arma foi encontrada. Não sei. Eu não consegui essa informação. Eu só sei que o João chega com uma caminhonete, o tio e a arma. E eles foram com um tiro cada um? Também não temos a gente não tem essa informação. Porque, em princípio, já dava para visualizar. Você ajoelha e é o tiro na nuca, né? Sim. É típico, você né, dá de execução. confirmação na cabeça. É o tiro, é o confere, que a gente fala, né? Então, eles confessaram. Beto, aí fica essa questão, fica essa discussão, porque os meninos entraram e tal. Mas é aquela coisa, é uma sucessão
de atitudes equivocadas. Mas é muito tempo para alguém ter clareza. Nesse período todo. De Pega 4 o moleque, adultos. enfia, sabe o que eu lembrei? Daquele menino também, aquele jogador. O Bate Daniel, lá, Daniel, do- põe no carro, leva Não, para tem não sei onde, um monte de gente. adulto. Tudo bem, Que se é tinha um isso? adulto master que era o pai lá da Lana. Mas não tem cabimento. Agora que a gente tem 2 advogados adultos, E advogado, né? Que sabe de lei, né? um Deveria tem saber. 35 anos, o outro é o pai que deve ter mais de 60, 61, que eu Porque acho que eu tem cheguei. 35, Gente, o filho. é o momento. Tá bom. Aqui teve uma série, né? Teve várias Será oportunidades que para parar. aconteceu? Qual foi a discussão? Alguém ouviu? A gente não tem. É um caso mal. A gente tem as informações que são muito desencontradas, são muito e é desencontradas. pouco. A cobertura ela é limitada e pouca cobertura. Mas, por Exato. exemplo, o que faz quando eles pulam o muro? Qual é a primeira conversa que existe entre eles? Eles viram e falam: não, tio. Pode Eu ser. estava indo para a festa ali e a gente só pulou. Não somos, a gente não somos A gente não somos bandidos. Então, assim, eu não sei o que foi falado, como foi conversado, o que foi explicitado e o que não foi entendido e não foi aceito por quem vai tomar uma decisão. Então, porque assim, olha só, eles pulam o muro, o cachorro late, um sai, entra no luta corporal, o outro sai e conseguem imobilizar os dois. Aqui você já tem um tempo de você parar, olhar e falar: polícia... Liga, polícia tá fora, aí, né? Um pega e liga pro outro primo, cara. que é primo e amigo. Por que para esse cara? Porque é a mesma coisa você me ligar de uma forma: Beto, vem aqui, porque tem 2 bandidos aqui, eu quero... O que foi conversado? Eles foram para lá para já fazer essa execução final? Beto, ele levou a arma. Ele já chegou então com uma já chegou com caminhonete uma arma. e a arma. Então, assim, é muito... Gente, como que você sai da sua casa, do seu investiga, restaurante, sei lá. julga e executa. Dá a sentença e executa. Se você olhar esse de 21, você pega o linchamento de Pernambuco, que foi agora em 25, e você pega o da menina lá do Rio Grande do Sul. Que também foi linchado. Que foi linchado também agora em 25. Assim, é quando matar se torna a decisão final, não dada por um tribunal de júri, não colocada numa lei, numa constituinte, não dado o direito de defesa, o amplo direito de defesa. Exato. É porque está decidido que essa pessoa vai... Porque são 2 bandidinhos, eu estou só elucubrando o seguinte: o que Sim. foi a conversa? São 2 bostinhas, 2 bandidinhos, melhor morto, porque daí já mata logo cedo? Pode ter sido um pensamento? Daqui a pouco pode. Daqui Pode a ser um pouco está na pensamento? rua. O que se conversou entre esses 4 para eles terem, dentro de quase essa loucura 4 aqui, tomado a decisão da morte de 2 meninos? Exato. Porque matar, é muito fácil as pessoas virarem e falar: se fosse comigo eu matava. É muito fácil falar. Agir e tomar a postura de tirar a vida de alguém, por pior que aquela pessoa seja, deve ser muito complicado tirar a vida de uma pessoa. Não deve ser. Você deve viver com aquele fantasma que veio com você. Exatamente. Então, ali você tem uma condição de pessoas bem formadas, financeiramente estruturadas. Fica aqui até o convite. Eu gostaria de conversar com eles. É só mandar o e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com. Eu gostaria de conversar com a defesa dos 4 para saber o que se... porque eles estão soltos. Então, ele conseguiu provar que eles não são um risco para a sociedade. Então, eles estão respondendo a homicídio, acho que é homicídio que eles estão respondendo, sim. Mas não presos. Logo, eles não são um risco. Não é uma das coisas que se coloca, não é risco. Porque você pede a prisão temporária, a prisão... Risco de fuga. Preventiva, exato. Alterar, né, as provas, interferir no andamento da investigação, pela avaliação da justiça lá. Tá, ok. Eles não oferecem nada. Risco nenhum. Esse risco nenhum desses aí. Né? E olha, eles levaram os 2 para esse povoado de Anajás. Eu estou falando certo, gente? Anajás, os colocaram de joelho e atiraram na cabeça. Eles falam isso. E, evidentemente, o laudo necroscópico vai confirmar, ou não me parece que sim, né? Eles tinham sinais de espancamento, então foram torturados, e um deles com vestido de tiro na cabeça. Não sei do outro, mas me parece que os 2 foram, né? Mortos assim. Sim.
O tio do João Paulo confessa, né, que ele ajudou a fazer tudo isso, ele estava lá presente. E aí agora está essa história que não E a desenrola família dos dois rapazes pedem por justiça. Totalmente. Porque, Claro. realmente, réu solto, com bons advogados, que conseguem, na linha fina da lei, que tem recursos, isso, aquilo, pode se postergar muito tempo. Exato. De fato, pode. Cabe também ao juiz avaliar e falar, não, chega. Né? Agora, Sim. vamos parar, porque todos os recursos já foram dados, isso aí tem que marcar esse julgamento e acabar com isso. Então, a gente não sabe muito o que falar. Há uma possibilidade de o julgamento desse júri acontecer em 2025. Agora, então. Agora, mas... Diz que é uma possibilidade. Mas também a possibilidade de ser uma possibilidade, de ser uma confirmação, tem um tempo aí de ver tudo isso. Agora, eu acho muito... Está faltando alguma coisa aí. Eu gostaria... É muito pouco, não é? É muito pouco para chegar e já matar dois. Porque, olha, o João, quando ligou, já falou. Porque o cara vai para lá armado, já falou assim, João, traz aí... Então, que desejo é esse de matar? Você está vendo que são dois moleques? Eu acho que em algum momento eles devem ter falado, pode ver, eu não tenho arma, eu estava indo para aquela festa. Mas, se for isso mesmo. O quê? A festa? Ah, entendi. Porque quem conta alguma informação está faltando? Quem conta que eles estavam indo para essa festa de penetra? Não sei, talvez os amigos, que sabiam que eles iam fazer isso. Ah, entendi. Pode ser. Porque não está claro também. Como é que sabe que eles iam fazer isso? Foi a família que falou? A família sabe que eles iam numa festinha de aniversário. Sim. Ninguém sabe que depois eles resolveram ir em outra festa. É porque quem está contando essa história da festa é quem matou ou então, mas quem matou, contar essa história e depois, não, eu resolvi matar, não dá, né, Fica Beto? estranho. Bastante estranho. Fica também o convite para a família dos dois jovens, só mandar o e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, assim como para a equipe de investigação, para o promotor, para quem quiser trazer as informações até do porquê de o crime não ter sido julgado ainda. Tá? Então, o canal está aberto para todas as pessoas que fazem... Toma água, amor. Tomei, é a minha rinite, né? É a rinite chegando. Top, eu fico... Entendi. Toma água, gente. Então toma água. Você vê que falta alguma coisa? Vamos é supor, muito eu sei. pouco. Para levar, bater Se eles nesses tivessem meninos... matado ali no quintal... falar, pô, atirei. Seria uma coisa, olha, eu achei que eram bandidos. Aí seria difícil até defender os dois que pularam o muro. Ninguém é obrigado a saber que você não é bandido, que você está indo de penetra para uma festa, e vamos lembrar, não se invade propriedade privada e ponto. Claro. Não se invade. Agora... Pegar, imobilizar, ligar para duas pessoas, falaram, pôr no carro, levar para o lugar. Quando ele ligou, ele já disse para o cara, traz a arma. Estava selado ali. Agora, só porque os meninos pularam lá, se esses meninos falassem, não, olha, desculpa aí, tio, eu pulei porque nós estamos querendo ir naquela festinha, não dá para a gente vai pelo muro. 2 advogados, mais um outro, que é o dono de um restaurante, o tio, quer dizer, todos adultos ali. São 4 pessoas com um nível diferente de conhecimento. Você não tem discernimento. Advogados. Fala, gente, o que é isso? O que eles vão fazer com esses dois aqui? Vocês não devem fazer mais isso. Sabe, alguma coisa está faltando nessa história e eu não consegui encontrar para justificar essa atitude. Eu trouxe esse caso aqui quando te estranho. mandei por conta de tanta gente pedindo ele do Nordeste que me mandaram, além de tudo mais, então a gente pôs esse especial. Vai ficar essa pergunta no ar, o que mais isso pode definir, pode até dar o rumo, né? Deu o rumo da investigação estranha. A motivação é muito pouca. É muito boba. Tudo bem que eu acho que você dá de cara com 2 caras, nossa, tá bom. Mas, de novo, se tivesse morrido no quintal. No quintal. Quer dizer, o cara chega e atira porque levar ele fala, pô, dei de cara com o indivíduo. Eles sabiam desse lugar para onde tinham que ir? Eles não falaram em nenhum momento por que eles estavam lá? Agora, chama o outro. Não, digo, os 4 que levam, eles sabiam para onde levar esses garotos executar? Executar e largar lá, né? Se é Anajás. Fica uma coisa estranha, né? Ou executar e carregar. O indivíduo já vai de caminhonete, que é para pôr os corpos lá. É um lugar que...
como... não sei, fica tudo muito estranho. Fica aqui esse convite para todo mundo falar, para a gente conseguir tirar esse ponto de interrogação. É um caso interessante. E outra, gente, a gente precisa ter acesso mais informação. Talvez tudo isso já exista, né? É um caso interessante, é um caso perigoso, no seguinte sentido, se isso pega moda, mesmo se for um criminoso entrando na casa, você não pode executar. Mas eu acho, não é uma questão de você acha, é uma questão de lei, e você se torna um criminoso. E a gente tem que como disse a Beatriz Segal, numa entrevista que eu vi dela, que é quem fez Odete Reutemann real, porque realmente não sei para que estão refazendo essa novela, vale tudo, perda de tempo, mas ok, não sou da Globo, o problema é deles. A Beatriz Segal deu uma entrevista, não sei se você viu, na TV Brasil, e agora está repercutindo muito, porque ela é uma entrevista que ela fala em seguida à morte da Odete Reutemann, que perguntam se ela também achava que a Odete Reutemann merecia morrer. E ela parou para pensar o quanto que as pessoas estavam celebrando um assassinato. É muito interessante. O mal merece morrer. Ela falou, e nós não temos pena de morte neste país. Pena de morte, se quisermos, para ter, você precisa estar na Constituição, ter ampla defesa de direito, ser uma pena final e dada pelo Estado, e não pela sociedade sair matando. Eu já julgo, condeno e realizo. E executo, né? Ou seja, somos uma sociedade sádica. Exato. Que gostamos de matar. Então a gente precisa se olhar, porque esse é um caso que com certeza muita gente vai estar falando. Também que esses dois entraram na casa? Não pode entrar na casa. Ninguém aqui está falando que eles estão certos, os dois meninos. Mas não é certo você matar porque você decidiu que aqueles dois não merecem viver, porque quem tem que decidir o julgamento dele é o tem tribunal. Que ter investigação. O tribunal é o juiz. Mas até chegar lá, Beto, investigação, vai ter que ouvir todo mundo. Aí, depois, se o negócio for adiante mesmo. O promotor, né, tem lá, chega para ele tipificar. Aí tem o julgamento, as coisas vão ser todas expostas, tal, e a decisão de um júri, que eram pessoas eu queria saber qual é a ligação dos dois meninos com essa festa. É de alguém que eles conhecem? Eles estavam passando pela rua e ouviram barulho e quiseram entrar? É de alguém da escola que não convidou e eles iam entrar de qualquer jeito? Qual é a ligação? Esse bairro é um bairro que eles frequentavam? Por que eles estavam nesse lugar? Esses meninos também gostariam de saber as respostas do tipo, por que vocês inventaram de entrar nessa casa? É muito superficial. E é um canhão para matar um mosquito. Você pega dois, tudo bem que você possa assustar e falar, pô, dois moleques. Primeiro você vai ver que são dois moleques. Aí exatamente o que é que está acontecendo aqui? Independente de fosse, mesmo que fosse para roubar, para qualquer coisa, chama a polícia. Você não tem que chegar, pensar, chamar o outro, traz a arma, vem com picape, é um esquadrão da execução. Será que foi a primeira vez? Amigos, né? Não, é a primeira vez que fizeram isso? Se foram, vamos supor, se fosse uma ficção, se eu estivesse escrevendo uma ficção, isso seria um hábito. No meu personagem, criado dentro desse universo. Porque do nada você decide. Porque eu sei para onde levar. Então, sabe para onde levar? Deixa já só 2 dias depois. Porque vamos supor que eu quisesse. Peguei 2 meninos em casa. Vai morrer, desgraçado, vou te matar. Mas eu estava tentando entrar no trabalho. Não interessa, eu te dou soco, tal, bababá. Não vou chamar a polícia. Porque eu não vou chamar a polícia. Para quem que eu ligo para chamar? Eu não tenho amigo para poder ligar e falar, traz a arma, uma caminhonete, e vamos para um lugar aí dar uma executadinha. Eu não tenho amigo. E se eu ligar para um amigo falando isso, ele imediatamente me bloqueia. E o outro também aceitar. São as pessoas que eu conheço. Mas assim, todo mundo aceitar. Prontamente. Vamos, João. O cara chega, vamos lá, e já chega lá com tudo. Por isso que eu acho que é uma loucura. Mas espera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Uma loucura 4 que virou um esquadrão da morte. O que está acontecendo aqui? Porque 4 homens adultos, gente, e assim, 2 lá que devem ter mais de 60 anos, então já estão maduros para isso. Um de 35, eu não sei a idade. O outro já é um advogado? Não é. Pelo que eu vi da foto aí, não é nem um garotinho, não. Você não para e pergunta assim, mas espera um pouquinho, vocês estão querendo matar os dois por causa disso? Vou chamar a polícia. Sim. Deixa, cara, sossega. Vamos chamar a polícia. Já estão assustados, já fizeram xixi na calça. Sim. Agora, espanca. É a mesma história lá do Daniel. Lá ainda teve um componente sexual. Eles não gritaram? Tá? Eles gritaram, não gritaram? Se não gritaram, por que eles não gritaram?
Porque Eles eles já foram foram- amordaçados, eles foram amarrados. O Exatamente. que foi feito para eles não pedirem socorro? Porque, além de tudo, se eles bandidos não são, eles não têm um motivo maior ainda de falar, calma, foi tudo mal entendido, é tudo errado, é tudo mal entendido errado. Não pense Exato. nisso. Então, por quê? Como esses dois, o que acontece? Isso são pontos de interrogação que, de novo, eu gostaria muito de entrevistar todo mundo envolvido para a gente conseguir ter uma elucidação melhor Pode dessa ser história. até que quando esse caso seja assistido, tem gente que é da região e tudo é capaz de mandar. passar uma informação, porque nós tentamos e é muito pouco, gente. Não o justifica que tem isso. É muito pouco. Porque eles pularam porque queriam ir em outro lugar e... Né? Eu geralmente que pergunto mais rola? alguma coisa desse caso, na verdade, assim, nós queremos saber mais desse caso. Queremos saber mais, Então a gente faz depois um parte 2, com isso. certeza, quando tivermos Pra poder mais, analisar legal. mais informações. Rosângela, amor da minha vida, amo estar Legal. com você. Eu Até também. daqui a pouco, Até que a daqui a gente pouquinho. vem daqui a pouquinho. Tem vídeo todo dia, a gente vê sempre aqui. Até já.